Senhor, obrigado por esta manhã, quando nós podemos adorar o Teu nome e bendizer o Teu nome. E queremos pedir que o Senhor venha trazer revelação da Sua palavra para nós nesta manhã. Que as comportas dos céus se abram e que caia sobre nós esta graça e essa unção do Espírito sobre todos nós aqui. E que o poder do Espírito Santo seja manifestado entre nós através da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, a proposta que eu tenho para esta manhã é falar sobre Isaías 53. Mas antes de entrar em Isaías 53, nós precisamos nos contextualizar, analisando o capítulo 52. Porque quando foi transformado a Bíblia em capítulos e em versículos, a pessoa que fez isso fez o melhor que podia e o melhor que tinha. Mas muitas passagens da Bíblia, elas foram praticamente partidas ao meio. Nós temos uma linguagem chamada de perícope. Perícope é quando você tem um assunto, início, meio e fim. E a perícopa foi partida no meio aqui nesse caso de Isaías 53. Porque o Isaías 53 começa em Isaías 52. Porque está dentro do contexto de Isaías 53. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, Isaías 52. Que mantivesse aberta aí, nesse texto. E vamos ver a partir do versículo 6 e 8. 52, 6 e 8. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia, saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Quando você está lendo Isaías 52, e o texto diz: naquele dia, o meu povo saberá quem diz, eis-me aqui. Eu sei que seus olhos se voltaram para Isaías capítulo 6, quando Isaías teve aquela visão, né? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6, vamos ver Isaías 6. Vamos ver quem é que diz, eis-me aqui. Quem é este que diz, eis-me aqui? Então, o versículo 8 diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. E o texto está dizendo que naquele dia o meu povo saberá quem é que diz, eis-me aqui. Quem é que diz, eis-me aqui? Lá em Isaías capítulo 6, Jesus. Ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. E o texto continua, o texto de Isaías 52, que formosos são para os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. E eis o grito dos atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos, distintamente, veem o retorno do Senhor a Sião. Eles erguem a voz e juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Então, o contexto de Isaías 53 é o retorno do Senhor e a volta do Senhor, quando aparecerá nas nuvens
do céu. Isaías 65, versículo 1 diz assim: Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Quem é que buscava, quem é que não buscava e foi encontrado? A igreja. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam, a um povo que não se chamava pelo meu nome. Eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Quem é que diz eis-me aqui? Deus. Estendi, agora ele diz, estendi as mãos ao todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos, povo que de contínuo me irrita abertamente. Fui achado por aqueles que não me buscavam. E quem é que nunca buscou? Quem que não buscava? É a igreja, os gentios. E eles encontraram o Senhor. Mas o Senhor tem uma queixa contra Israel. Tem uma queixa. Um povo que seguia os seus próprios pensamentos e de contínuo irritava o Senhor. Aqui em Mateus 21, 38, podemos ver o desvio de Israel. Mateus 21, 38 a 43. Mas os lavradores, vamos ver uma das parábolas que Jesus fala para Israel. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si. Jesus contando uma parábola. Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-o fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhes: fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os seus frutos nos seus devidos tempos. Quem são os outros lavradores? A igreja. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes que nas Escrituras, que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal. E Israel rejeitou o Messias. E quando Jesus está falando disso, ele está usando uma linguagem de uma palavra, de uma história que aconteceu quando Salomão estava fazendo a terraplanagem do templo. E ele mandou, fazendo a terraplanagem, eles encontraram uma pedra no meio do caminho. Uma pedra enorme. E aquela pedra foi um empecilho para eles. O que eles fizeram? Eles rolaram aquela pedra e jogou aquela pedra e ela desceu o ribeiro do Cedron e foi lá para baixo. Desceu, caindo lá embaixo. Quando eles terminaram de fazer a terraplanagem, eles descobriram que eles precisavam de uma pedra. E a pedra que eles precisavam para colocar como pedra de esquina no templo era a pedra que eles rolaram para baixo e não podiam trazer ela de volta. E Jesus, ele é a pedra que os construtores rejeitaram. E ele diz assim: portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhes produza os respectivos frutos, e todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Portanto, quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado, mas sobre
quem ela cair, ela o esmagará. E os povos, e os gentios, e as nações do mundo, um dia saberá deste juízo de Deus, que Deus esmagará os povos e as nações. Em Mateus 28, 38, Jesus dá, portanto, uma sentença. Ele emite um juízo, um julgamento sobre aquela nação, a nação de Israel. Ele diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Mateus 23, 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, e declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. O Senhor os abandona, os entrega para si mesmo. Portanto, a relação de Deus com Israel foi congelada. Agora não pode mais vê-lo. Isaías 6, versículo 9, 10, voltando para Isaías 6. O Senhor disse assim, então disse o Senhor: vai e diz a este povo. Quem? Israel. Vai e diz a este povo: ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo. Endurece-lhe os ouvidos. Fecha-lhe os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta, e seja salvo. Olha, o juízo que Deus traz sobre o povo de Israel. E Paulo, do mesmo modo, ao escrever aos Romanos, ele diz: mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, mas o remanescente é que será salvo. Isaías, voltando para Isaías 6,11, ele diz: então disse eu. O Senhor então emite um juízo, um julgamento sobre Israel, e em Isaías 6,11 ele diz: então disse eu. Isaías disse: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai trazer juízo sobre este povo? Amados, quando nós lemos Isaías 6,11, ficamos assim como que não acredita. Olha o juízo de Deus sobre Israel. Até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte de cada 10, ficar 1, tornará a ser destruída. Como o terebrinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o toco. A palavra remanescente tem um significado semelhante à metáfora usada por Isaías, no capítulo 6, ao usar a palavra toco, como que se referindo ao que restou de uma árvore cortada, para fazer menção aos judeus sobreviventes no tempo do fim, nos dias da ira. Essa semana, esses dias agora, eu ouvi um pronunciamento do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele disse, abre aspas: Israel vencerá esta guerra, e quando Israel vencer,
todo mundo civilizado vencerá. E ele diz ainda, abre aspas, a paz com a Arábia Saudita criará de verdade um novo Oriente Médio. Eu tenho uma notícia muito ruim para Benjamin Netanyahu. Não vai acontecer. João, o apóstolo João, cita esse trecho de Isaías, a fim de demonstrar que Cristo veio e fora rejeitado pelos judeus por causa da incredulidade. João 12, 39 e 41 diz, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, Isaías vai dizer outra vez, cegou-lhe os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isso disse Isaías, porque viu a glória de Jesus naquele dia. Viu a glória dele e falou a seu respeito. Amados, até os dias de hoje, Israel sofre as consequências da sua incredulidade. Jerusalém, a cidade eterna, já foi destruída 2 vezes, sitiada 23 vezes, atacada 54 vezes, capturada e recapturada 44 vezes. Jerusalém está debaixo de um juízo. Mateus capítulo 23, 37 a 38, Jesus descendo do morro de Jerusalém, ele olha para a cidade e ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedrejos te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junto aos teus pintinhos, debaixo das tuas asas, e vós não quisestes. Quantas vezes eu quis, e vós não quisestes. Todavia, o contexto de Isaías 53 é Isaías 52. E Isaías 52 está falando que o meu povo saberá naquele dia quem é que diz, eis-me aqui. Israel vai descobrir quem é que diz, eis-me aqui. E Isaías 52 mostra claramente o retorno do Senhor a Sião para remover os pecados de Israel, conforme Daniel capítulo 9, 27, 24, porque apesar do juízo de Deus sobre Israel, ainda existe uma promessa para aquela nação. Porque o texto diz, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. E Miqueias, capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim, portanto, o Senhor os deixará. O Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dores de parto tiver dado à luz. Até o tempo em que a que está com dores de parto tiver dado à luz. E quando é que a mulher dará à luz? Naquele dia, quando vai aparecer aquele grande sinal no céu, e
todos os povos da terra se lamentarão, e ele vai aparecer, e a igreja será recolhida ali no céu. E o texto diz que o Senhor os deixariam entregue a si mesmo, até um dia em que a igreja for arrebatada. Aí o Senhor que vai fazer, vai voltar-se para eles. Então o texto diz em Miqueias: então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor e na majestade do nome do Senhor. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Em Joel 2,32 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem são esses que vão invocar? Israel. Não tem nada a ver com a igreja. A igreja foi arrebatada. Mas naquele dia, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. E no Salmo 102, também demonstra o momento em que Israel se arrepende e o Senhor vem para salvar Sião. Salmo 102, 13 a 17 diz: levantar-te-ás e terás piedades de Sião. É tempo de compadeceres dela. E já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam as pedras de Sião e se condoem do seu pó, e todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou e apareceu na sua glória. O Senhor apareceu na sua glória e atendeu a oração do desamparado e não lhes desdenhou as suas preces. A hora que Israel então levantar as mãos e dizer: bendito, bendito, Hosana é o rei que vem em nome do Senhor, o Senhor volta-se para eles. E aqui Zacarias capítulo 12 diz: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Eles vão orar a Deus, eles vão clamar a Deus, eles vão voltar-se para Deus, eles vão olhar e dizer: Jesus é o nosso Messias. E olharão para aquele a quem transpassaram, e prantearão como se que pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como que se chora amargamente pelo primogênito. Esta oração do povo de Israel está registrada em Isaías 53. Um pouco à frente nós veremos. Ainda dentro de Isaías 52, vimos que no fim do capítulo, dentro do contexto do Armagedon, porque Isaías 52 diz assim: o Senhor, versículo 10, o Senhor desnudou, o Senhor levantou as mangas da sua camisa, o Senhor desnudou o seu braço, à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do Senhor. E Zacarias 14, versículo 1 e 3 diz assim: eis que vem o dia do Senhor, em que os seus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Todas as nações serão ajuntadas para pelejar contra Jerusalém. E a cidade será tomada, as casas
serão saqueadas, as mulheres serão forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso. Então sairá o Senhor e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Como foi que o Senhor pelejou no dia da batalha? Em Josué capítulo 10. Esse que é chamado dia da batalha. Quando que o Senhor, Josué fez o sol e a lua ficarem estacionados no céu, parados, enquanto que Israel entrava numa guerra para ganhar a guerra. E a palavra fala de que os que mais foram os que foram mortos pela chuva de pedras que caíram sobre os exércitos dos inimigos do que a espada de Gideão. O Senhor um dia vai pelejar a favor de Israel como pelejou no dia da batalha. Em Zacarias 12:10 diz, ou melhor, Apocalipse 1:7, e eis que vem com as nuvens do céu, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Todas as tribos da terra, as tribos de Israel. No original é Israel, não é as tribos das etnias, mas é do Filos. A palavra aqui, tribos, é Filos. Descendentes dos 12 tribos de Israel. Não é etnos, não é etnia, não são nações. E o Salmo 22:16 diz, o salmista escreve, transpassaram-me minhas mãos e os pés. E João 19:36 diz, isto aconteceu para cumprir a escritura, que nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz, eles verão aquele a quem transpassaram. Então, o contexto de Isaías 53 é o retorno, a volta do Senhor. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra, todos os descendentes das 12 tribos de Israel. Não é todas as nações da terra. Não é etnos, é filos. Todos os descendentes das 12 tribos de Jacó. E o texto diz, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os descendentes das 12 tribos de Jacó se lamentarão. Por que eles se lamentarão? Porque vão reconhecer que Cristo era o Messias. Em Ezequiel capítulo 39, versículo 7, diz assim, farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel. Esta é a salvação, e novamente veja, farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixareis profanar o meu santo nome. E as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. E eis que vem e se cumprirá, diz o Senhor Deus. Este é o dia em que vai acontecer. Diz, manifestarei, versículo 21, manifestarei a minha glória entre as nações. Veja isso, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. Desde o dia, versículo 22, desde o dia em diante, os da casa de Israel, desde esse dia,
os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Jesus é o Senhor, seu Deus. Eles reconhecerão que Cristo é o Senhor, seu Deus. Em seguida, mais abaixo do versículo 29, diz: já não esconderei deles o rosto. Uau, que é isto? O Senhor disse: eu não vou mais esconder o rosto de Israel. Deus está escondendo o rosto deles. Pois, o texto diz: derramarei o meu espírito de graça e súplica, conforme Zacarias 12, versículo 10. E Apocalipse 11, 18 diz: as nações se enfurecerão. Aqui é etnos. As nações se enfurecerão. Na verdade, as nações se enfureceram, pois chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para dar galardão aos servos e aos profetas e aos santos e aos que temem o teu nome. Santo é o Senhor, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Portanto, Isaías 53 é o tempo do fim, quando o Senhor derramar sua ira sobre as nações e salvar o toco, o remanescente de Israel. Isaías 52, agora abra sua Bíblia, quero que você abra a Bíblia aberta, Isaías 52, versículo 13, 14 e 15. Tem 3 declarações de Deus acerca do seu filho. Primeiro, versículo 13, que este vai nos revelar a sua preexistência. Diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Olha o pai falando do seu filho. Lá, 700 anos atrás, o pai falando através de Isaías acerca do seu filho. Meu servo, ele procederá com prudência, ele será exaltado e elevado e será muito sublime. O versículo 14 nos revela ao Pai falando da sua encarnação e da humanidade dele, de Jesus. Como pasmaram muitos à vista dele, como estão eles, em outras palavras, desolados e aterrorizados, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que qualquer outro, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Versículo 15, o pai continua falando acerca do seu servo. E este nos revela a exaltação e o reconhecimento de todos por aqueles que não creram. Versículo 15 diz: assim causará admiração às nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Os reis da terra botarão as suas mãos nas suas bocas, porque não poderão mais falar acerca dele. Todos se prostrarão diante dele e reconhecerão que ele é exaltado e é Senhor e é absoluto sobre todos. O
pai vai continuar falando do filho, vamos ver daqui a pouco. O pai tem uma paixão por esse filho. O pai sempre fala dele. Quando fala de uma maneira especial. E quando então o povo de Israel, quando naqueles dias, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 7, e olharão para aquele a quem transpassaram, e verão o Senhor nas nuvens, e chorarão, e levantarão um clamor a Deus, porque reconhecerão que eles haviam negado e rejeitado o Messias, que era Cristo. E quando eles voltarem para Cristo, Isaías 53 é a sua confissão. E você vai perceber que os verbos em Isaías 53 estão no tempo passado. Não é futuro. A maioria das pessoas acha que esse capítulo como sendo uma profecia futura a respeito de Cristo. É isso mesmo. Mas é muito mais. No entanto, ele nos dá tantos detalhes a respeito de Cristo, da sua morte, do seu sepultamento, da sua ressurreição, exaltação, que se torna inconfundivelmente uma profecia dele. Mas não está escrita no tempo futuro. Está escrita no tempo passado. Não é o profeta profetizando o que vai acontecer com Jesus. É um profeta profetizando a salvação de Israel no futuro, quando eles olharem para trás e dizem isso sobre o Messias, que eles rejeitaram e crucificaram. É lamento do povo de Israel quando eles olham para trás sobre o Messias que eles há tanto tempo rejeitaram. Amados, Isaías 53 é a porção mais importante do nascimento, da vida, da obra, da morte, da ressurreição e da exaltação de Jesus. Foi escrito 7 séculos antes do fato. É uma das maiores joias das escrituras e da literatura humana, trazendo a maior revelação do propósito eterno de Deus. Esse trecho envolve o conselho da divindade acerca da encarnação, da sua rejeição e na sua angústia pelo qual o Filho de Deus passou, nos levando até a sua ressurreição, sua exaltação e a vinda no seu reino aqui na terra. Olha, se nós perdêssemos todos os 4 evangelhos, se fossem perdidos, esse capítulo, ele é suficiente para nos trazer a revelação acerca de toda a vida e obra de Jesus. O eunuco foi levado à salvação antes mesmo de ter escrito qualquer livro do Novo Testamento. Nenhuma das epístolas foram escritas até então. E foi salvo com base em Isaías 53. Esse capítulo responde a mais intrigante e paradoxal pergunta dentro da filosofia humana. Vou ler de novo. Esse capítulo responde à pergunta mais intrigante e paradoxal dentro da filosofia humana. Como pode Deus perdoar e ao mesmo tempo não inocentar o culpado? Ou melhor, como pode Deus perdoar e ao mesmo tempo não inocentar o pecado? Como pode aplicar justiça e perdão ao mesmo tempo? Como? Onde está essa pergunta? Está aqui em Êxodo 34, versículos 6 e 7 diz: aquela hora quando Moisés queria ver a glória de Deus, e o Senhor falou para ele: tá bom, Moisés, eu vou te mostrar a minha glória.
Eu vou te passar entre a fenda de uma pedra e outra e você vai me ver pelas costas, porque homem algum pode me ver. E Deus passou entre a fenda de uma pedra e outra, e quando Deus passou, o Senhor, ele caiu, dizendo: Senhor Deus compassivo, clemente, longânimo, grande misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita, olha, a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Qual que é a diferença entre iniquidade e o pecado? O pecado é quando você peca contra alguém, contra teu irmão. Você peca contra o teu próprio corpo, com a bebedice, com a glutonaria. Você, contra teu irmão, você comete transgressão, você pula a linha, você transporta, você sabe que você está transgredindo. Isso é uma transgressão. E agora, o que é iniquidade? É quando você peca contra Deus. E iniquidade é você tomar o lugar de Deus na vida dos outros. Por isso nós, discipuladores, líderes, pastores, presbíteros, temos que tomar cuidado para não ser um iníquo na vida dos irmãos. Porque se você tomar o lugar de Deus na vida do teu irmão, você pode se transformar assim no iníquo. Portanto, como Deus pode ser justo e misericordioso? Ser justo e ser misericordioso. Como pode Deus perdoar os pecados e ao mesmo tempo fechar os olhos para a injustiça? Esse capítulo 53 nos traz as respostas para todas essas perguntas. Isaías 53 é a maior e mais agonizante confissão de um povo em toda a história da humanidade. Trata-se de uma profecia acerca da convenção futura de Israel e arrependimento e confissão de seus pecados. Agora, vamos agora ler então Isaías 53. Eu quero vou ler Isaías 53 com vocês numa outra tradução. Porque agora vocês estão entendendo que Isaías 53 é uma oração, é um cântico em súplica, em lamento de um povo que vai chegar no tempo do fim e eles vão voltar para o passado e vão reconhecer que ele era o Messias. (53:1) 53:1 diz: quem poderia acreditar naquilo que acabamos de ouvir? Como podíamos nós acreditar naquilo que ele falava? Quem diria que o Senhor estava agindo na vida daquele homem? Quem poderia acreditar? Pois o Senhor quis que o seu servo aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Quando nasceu envolto em paninhos, colocado num coxo de um animal, numa manjedoura. Quando viveu, não tinha onde reclinar sua cabeça. Quando morreu, foi necessário que um homem rico emprestasse um túmulo para que seu corpo fosse depositado. Nasceu numa cidade desprezível, em Belém, e foi morar em Nazaré,
Nazaré. Alguma coisa boa pode vir de Nazaré? Não era ele um príncipe, filho de um grande sacerdote, de um fariseu? Era um homem simples. Ele não era bonito. Ele não era simpático. Ele não tinha beleza que chamasse a nossa atenção, que nos agradasse. O que aquele homem tinha para que nós voltássemos para ele? Ele não tinha família. Ele não tinha um nome. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimento. Ele era como alguém que não queremos ver. É aquela pessoa que nós nem queremos passar perto da casa dele. Nós nem queríamos vê-lo. Nós mesmos olhávamos para ele e o desprezávamos. Amados, Jesus é desprezado pelo povo de Israel. Jesus é humilhado pelo povo de Israel. No entanto, era olha o tempo do verbo e do pronome. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus estava castigando, e que Deus estava maltratando e o ferindo por causa das blasfêmias que ele falava, que ele dizia que ele era Deus. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo, humildemente. E não disse uma só palavra. Olha, o texto de Zacarias. Alegra-te muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, alegrem-se. Cantem de júbilo. Cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso. Mas é humilde. Olha, mas é humilde. Está montado no jumento. Num jumentinho, filho de jumenta. Não dá. Não dá. Como que nós podíamos acreditar que aquele que vinha montado no jumento poderia ser o rei que nós esperamos? O rei que vem montado num alazão, um cavalo branco, com um exército atrás dele, mas vem ele lá montado no jumento. Eu descobri essa semana, meu filho me falou, você sabia que um jumento, ele tem uma cruz nos seus lombos? Todo jumento. Eu fiquei espantado com aquilo. Ele tem uma cruz nos seus lombos. Você acha que Cristo veio montado naquele jumento por acaso? Porque ela já era a expressão deste esvaziamento, desse verbo eterno, que se tornou um homem humilde. Você pode
receber ele como um homem humilde assim. Ele ficou calado, como um cordeiro que vai ser morto. Como uma ovelha, quando corta a sua lã, ele foi preso e condenado. Foi condenado injustamente. Foi feita uma maracutaia para condená-lo. Foi feito acusações falsas, mentirosas, para condená-lo. O sinédrio, quando os soldados do templo foram prender Jesus no Getsêmani, 3 horas da madrugada, prenderam a Jesus e levaram, sabe para quem? Para Anás, que era o sumo sacerdote aposentado, e que Anás tinha Jesus atravessado na garganta, porque Anás, Jesus acusou de profanar o templo, e fazer negociata no templo, na casa de Deus, fazendo negócio com os cambistas, e trazendo cordeiros, vendendo cordeiros para o sacrifício, a preço superfaturado. E Jesus a condenou e a acusou, porque ele estava fazendo negócio na casa do Pai, e Anás tinha Jesus atravessado aqui, ó. E quando levaram Anás para Jesus, Anás o interrogou, e o próprio Anás disse que ele não via nenhum crime em Cristo. Foi levado para Caifás, ainda na madrugada. E Caifás, depois de ser levado em casa, levou para o sinédrio. Tudo na madrugada. O sinédrio não poderia reunir na madrugada. E todo o condenado e todo o acusado teria defesa legítima, tinha que ter a sua própria defesa, mas ele estava sendo julgado pela madrugada dentro, tudo feito por debaixo dos panos. Depois de levado para o sinédrio, entregaram para Pilatos. E Pilatos, quando olhou para aquilo, para aquela situação, ele disse: não vejo neste homem crime. Ficou sabendo de que Herodes estava na região e Jesus era da jurisdição de Herodes. Fala, não, vou mandar para Herodes. Jesus era da Galileia. E Herodes, que era o rei da Galileia, estava ali, manda para Herodes. Herodes devolveu Jesus para Pilatos. Pilatos não sabia o que fazer com Jesus. Pilatos mandou trazer uma bacia de água e lavou as mãos, e ele declarou: eu não vejo neste homem crime algum. Ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa do pecado do nosso povo. Olha, o povo de Israel aqui foi morto pelo pecado do nosso povo. Olha a confissão de Israel aqui, Isaías 53. E eu quero dizer para vocês que esta é a confissão do povo de Israel, mas esta também pode ser a sua confissão aqui nesta manhã. Você pode se render a Cristo e dizer: Senhor, eu quero confessá-lo enquanto é tempo, enquanto é hora, enquanto é dia. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa do pecado do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido nenhum crime e nem ter dito uma só mentira. Desse modo, Isaías 53 é um canto de lamento e de confissão, de arrependimento do povo de Israel no tempo do fim. Aqueles que vão clamar, o toco, o remanescente que vai clamar para que Deus os salvasse, para que Deus os salve. Agora o pai
encerrando, volta a falar do filho dele. Vamos ver. Versículo 10. Olha o que o pai fala do seu filho, agora a partir do versículo 10. Eu quis maltratá-lo. Deus, o pai, diz: eu quis maltratá-lo, fazendo-o sofrer. Lembra da pergunta? Como pode Deus perdoar pecados? Como pode Deus ser justo e misericordioso? Como pode? Deus é o juiz. Satanás é o promotor. E o pecador é o réu. O advogado é o filho do juiz. O réu é condenado à pena de morte. O filho do juiz se oferece para cumprir a pena do réu. O réu é declarado justificado. O juiz manda executar o filho. E o réu é colocado em liberdade. E o texto diz: eu quis maltratá-lo e fazer ele sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados. E por isso terá uma vida longa. E verá os seus descendentes. Olha aqui. Olha os descendentes dele. E ele verá o fruto penoso, trabalho da sua alma. E ficará satisfeito. Ele fará com que o meu plano dê certo. Deus dizendo: meu servo fará que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz. E ele será feliz por causa da sua dedicação, e ele ficará completamente satisfeito pelo todo o resultado que deu ao seu sofrimento. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu darei um lugar de honra para ele. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como um criminoso, e ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que fossem perdoados. Não foi isso que Jesus fez? Estando naquela cruz, ele levantou os olhos aos céus. Quando essas pessoas batiam no rosto dele, escondiam atrás da cruz e faziam piadas dele, dizendo: quem foi que te bateu? Dize-nos. Essa cena me dá a impressão, uma sensação, que quando Cristo começou, fez aquela oração: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Esta cena, esta oração de Jesus me dá a sensação de que o Pai se levantou para tirar aquele filho daquela cruz. Filho, eu não posso suportar isso. Filho, é muito difícil suportar isto. Aquele filho era uma fonte de alegria e prazer para aquele pai eternamente. E agora
estava ele lá pendurado entre os céus e a terra. E as pessoas batendo no rosto e dizendo: diz-nos, quem foi que te bateu e escondia atrás da cruz? E aquela oração foi uma reação que Jesus teve. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que estão fazendo. Eu sempre digo isso, será que eles não sabiam? Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Mas é porque o coração de Jesus é diferente do meu e do seu. Jesus conseguia perdoar aquilo que é imperdoável. Ele conseguia justificar o injustificável. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. E amados, assim como Deus vai acolher Israel no tempo do fim, o Senhor também nesta manhã quer acolher muitas pessoas aqui nesse auditório, aqui nesta manhã. Assim como Deus vai acolher Israel no tempo do fim, Deus está dando uma chance para nós nesta manhã. Talvez você veio aqui de uma forma curiosa. Talvez você veio aqui já dizendo: estou cansado. Eu quero dizer para você que Jesus te acolhe e te recebe nesta manhã. Feche os seus olhos agora. Talvez você esteja cansado, decepcionado. Talvez você já está caminhando há muitos anos, muito tempo, e você vai percebendo que o amor vai se esfriando. Mas Deus quer reformar a sua fé nesta manhã. Deus quer dar um novo sentido à sua fé. Deus quer dar uma nova esperança para você. Deus quer fazer brilhar esta centelha, fazer acender esse fogo que está dentro de você, e a glória dele brilhar sobre a tua vida, e você receber de volta aquela alegria pelos primeiros dias, quando você estava na presença dele, chorava diante dele, e você dizia: meu pai querido, meu amado, e agora você está aí vazio, você está sem esperança. Mas eu quero dizer que há uma esperança para você aqui nesta manhã. Senhor, restaura, Senhor, a nossa fé nesta manhã. Senhor, assim como as corças suspiram pela torrente de água no deserto, assim, ó Deus, a nossa alma suspira pelo Senhor, pela tua casa, Senhor. Restaura aqui nesta manhã a fé daqueles que estão vacilantes, com seus joelhos trôpegos e as mãos vacilantes, e dá um novo sentido à sua carreira, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor renova a nossa comunhão aqui nesta manhã. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Amém.